Olá pessoal, tudo bem pessoal? Eu sou o Serjão, vocês estão no canal GURPS na Veia e hoje nós vamos fazer um vídeo também sobre a criação de personagens, porém agora com outro foco. Os dois exemplos de criação de personagens que eu fiz anteriormente foram personagens humanos, né, medievais, clássicos da fantasia medieval. Eu fiz um guerreiro humano e fiz um arqueiro humano. Mas a dúvida que surgia mas e se eu quiser fazer um personagem também clássico medieval da fantasia, né, mas que não seja humano? Por exemplo, um anão, um halfling, um elfo, um elfo negro, um elfo do mar, um goblin, um meio orc. E aí, como é que faz? Então o vídeo de hoje é para mostrar isso. Como é que faz para criar um personagem não humano em GURPS 4ª edição. É tão simples quanto criar um personagem humano. Na verdade é basicamente a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha significante que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Então deixa eu tirar minha câmera aqui. E vamos lá. Criação de personagens de GURPS 4ª edição. Raças não humanas. Então vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, para a gente criar uma raça não humana, o mestre do jogo ele vai ter que fornecer quais são as raças possíveis e quais são os modelos raciais para o jogador escolher. Então vou pegar como exemplo aqui, ó, uma raça que tem lá no módulo básico do GURPS, né, que eles chamaram de felinoides, como se fossem homem-gato, homem-felino, né? São humanoides com cara de felino. É só para dar um exemplo mesmo. Poderia ter colocado elfo, anão, orc, qualquer outra coisa aqui. Então vou pegar como exemplo este felinoide. E aí você vai lá no módulo básico, ele te dá essa descrição. Ele te dá este modelo racial aqui para felinoides, na página 261. Então, um povo gato, né, que costuma aparecer em cenários de ficção científica, fantasia ou horror. É humanoide com alguns traços felinos, inclusive uma cauda, e etc. Então, eu quero montar um personagem felinoide. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma ficha de personagens de GURPS padrão, tradicional, que a gente usa para montar um personagem humano, e vou começar a montar o meu personagem da mesma maneira que eu faria para montar um humano. Então eu vou lá na tabelinha de valores de atributos básicos, a mesma tabela de custo dos atributos básicos, e começo a montar como se fosse um personagem humano. Então, por exemplo, vamos montar aqui a força. Eu quero que o meu personagem seja relativamente forte, mais forte que a média. Eu vou atribuir uma força 14 para ele, é uma força considerável. Se a gente estivesse construindo um personagem humano, para ter uma força 14, que é 4 níveis acima da média, lembrando que a média dos atributos é 10 para os humanos, então para eu ter uma força 4 níveis acima da média, eu terei que pagar 40 pontos, né? Porque cada nível custa 10. Então para eu ter força 14 eu tenho que pagar 40 pontos. Beleza, a gente vai fazendo a ficha da mesma forma como se estivesse construindo um personagem humano. Mas calma que daqui a pouco vai ter uma diferença, ok? Então eu vou lá para a destreza. A destreza custa mais caro, custa 20 pontos por nível. Eu vou colocar uma destreza 12 para o meu personagem. Então eu vou ter que gastar 40 pontos também. Ok, vou lá para a inteligência. Também custa 20 pontos por nível. Vou atribuir uma inteligência 9. Ela é abaixo da média. Ela é um nível abaixo da média. Então ela vai custar menos 20. O que significa que eu estou ganhando mais 20 pontos para gastar em outra coisa.
melhorar um atributo, comprar uma perícia ou comprar uma vantagem, por exemplo. E vamos lá na vitalidade, eu vou atribuir aqui para a vitalidade do meu personagem o valor 12. Vitalidade custa 10 pontos por nível, então aqui eu vou gastar 20 pontos. Ok? Ou seja, por enquanto não tem nenhuma diferença entre construir um personagem humano e um não humano. Vocês estão vendo que o procedimento é o mesmo. Beleza? Por enquanto, mas agora vem o detalhe. Aí você vai lá no modelo racial que o seu mestre te forneceu, para ver se aquela raça tem algum modificador de atributo que é inerente a ela, que é próprio dela, é daquela raça. Todo personagem que for da raça felinoide neste modelo racial aqui vai ter um desconto, vamos dizer assim, vai ter uma subtração no valor da sua força. Força menos 1. Então, eu vou ter que trocar aqui de 14 para 13, mesmo gastando 40 pontos. Porque para a média racial eles são um pouquinho mais fracos do que a média humana. Ok? Então eu pagando 40 na força, que custa 10 pontos por nível, ao invés de eu ter força 14, que seriam 4 níveis, eu vou ter 14 menos 1, 13, mesmo pagando os 40, porque é da raça, é característico da raça. Ela tem a força menos 1. Ah, mas e se eu quisesse manter a força 14? Eu quero que ele tenha força 14. Ok, então eu vou ter que comprar força 15, vou ter que pagar 50 pontos, vou colocar aqui 50 pontos gastos, e aí vou ter a força menos 1 desta raça, vou ter a força 14. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui para destreza, ó, porque esta raça, vamos aqui para destreza, ela tem um modificador de mais 1 na destreza. Então se eu gastei 40 pontos para ter destreza 12, mas eu não estou construindo um humano, eu estou construindo um felinoide, que tem esse modificador aqui, então com esses 40 pontos gastos eu posso somar 1 aqui na minha destreza, ela vai ser 13. Beleza, modificador bacana. Muito bom. E assim por diante, né? Como ele não tem nenhum modificador aqui de inteligência nem de vitalidade, então ele vai ficar assim. 13, 13, 9, 12. Beleza, pessoal? Só para somar aqui eu gastei 40, 80, menos 20, 60, mais 20, 80. Gastei 80 pontos para comprar esses atributos aqui. Se fosse ser humano, aqui estaria 14 e aqui estaria 12, com esses pontos gastos aqui. Simples demais, né, pessoal? Muito simples. Mas não acabou. Reparem que aqui tem uma quantidade de pontos. Todo modelo racial vai ter aqui uma quantidade de pontos. Por quê? Como assim? Para você pertencer àquela raça não humana, né? Você tem que pagar essa quantidade de pontos. É como se para você pertencer àquela raça, você tivesse que comprá-la. É como se você estivesse comprando uma vantagem. Por quê? Porque ela vem já com tanto de características embutidas nela aqui, que vão valer uma certa quantidade em pontos. No caso dos felinoides, se eu somar todos esses modificadores e características inerentes à própria raça, isso aqui vai me fornecer 35 pontos. Tá? É claro que existem raças que vão valer muito mais do que isso, outras que vão valer menos, e tem raças que vão ter um custo negativo em pontos, né? Raças mais fracas ou cheias de características que não são vantajosas em relação ao ser humano, por exemplo. Então vamos continuar aqui. Qual que é o próximo passo da ficha? Construir os atributos, as características secundárias. Não existe para essa raça, para esse modelo racial aqui de felinoides do módulo básico, um modificador de características secundárias. Não existe. Algumas raças têm isso. Essa aqui não tem. Então eu vou preencher como se fosse ser humano. Se minha força é 13, meus pontos de vida iniciais serão 13.
Se a minha inteligência é 9, a minha vontade e a minha percepção serão 9. Se a minha vitalidade é 12, meus pontos de fadiga iniciais serão 12. Do mesmo jeito que a gente constrói o ser humano. Aqui também não tem nenhum modificador aqui, então igual ao ser humano. A minha base de carga, força vezes força, né? 13 vezes 13 dividido por 10 vai dar 17. E se eu tenho minha base de carga, eu construo essa coluna toda aqui. Base de carga, 17. 2 vezes 17, 34. 3 vezes 17, 51. 6 vezes 17, 102. 10 vezes 17, 170. E vou preenchendo toda essa parte como se fosse um personagem humano, porque não tem nenhum modificador de característica secundária aqui. Então, dano. Eu vou lá na tabelinha de danos e encontro lá que um personagem que tem a força 13, provoca um dado de dano em golpe de ponta e 2 dados menos 1 de dano em golpe em balanço. Aí eu copio para cá. Simples assim. Depois eu vou calcular a minha velocidade básica. Como é que calcula a velocidade básica? HT, que é a vitalidade, mais destreza, 12 mais 13, vai dar 25, dividido por 4. Então eu vou ter 6,25 na velocidade básica. Depois eu vou para o deslocamento. Igualzinho a gente constrói a ficha do ser humano. É só vocês assistirem os vídeos anteriores aí. A playlist de construção de personagens. Deslocamento básico é igual à velocidade básica, ignorando as frações. Então, se a velocidade básica é 6,25, o deslocamento é 6. É só ignorar a fração. E se eu tenho deslocamento básico, eu já posso preencher aqui. 1 vezes deslocamento básico é 6, 0,8 vezes 6 é 4, e assim por diante. E por último, aqui nas características secundárias, a gente define o valor da nossa defesa de esquiva, que é igual à velocidade básica mais 3, ou seja, vai dar 6,25 mais 3, que é 9,25, ignora as frações e vai dar 9. E depois eu preencho esse resto aqui. Ok? Simples e fácil, assim como é construir um personagem humano. Agora nós vamos lá para as vantagens e qualidades. Opa! Olha que interessante. É claro que a gente pode ir lá na lista de vantagens e escolher aquelas que a gente quer para o nosso personagem. Mas por ele pertencer a uma raça não humana, ele provavelmente vai ter, e neste caso aqui os felinoides têm, vantagens inerentes à própria raça. Todo jogador que quiser construir este personagem felinoide, com base neste modelo racial aqui, vai ter todas essas vantagens embutidas aqui no seu personagem. Então eu vou transferir tudo isso aqui para cá. Audição aguçada, dentes afiados, garras afiadas, paladar e olfato apurados, a vantagem queda de gato, a vantagem resistência a dano, né? Sua pele mais rígida, mais espessa, reflexos em combate, tolerância à temperatura e etc. Isso é próprio da raça. E como a gente comprou a raça por 35 pontos, como se fosse uma vantagem, a gente não precisa colocar aqui o custo de cada uma dessas vantagens em separado. A gente não vai pagar separadamente por isso. A gente já pagou por esse conjunto de vantagens quando a gente comprou, entre aspas, esta raça. Então não precisa colocar aqui os valores dessas vantagens. Se quiser colocar, pode colocar, mas não precisa, porque está tudo embutido aqui no preço da própria raça. Beleza? A mesma coisa quando a gente vai construir lá as desvantagens. Deixa só um detalhe antes de falar de desvantagem, pessoal. Reparem e tomem cuidado com isso, que algumas vantagens elas podem determinar alteração em algumas características ou atributos. Então, por exemplo, audição aguçada 2, paladar e olfato apurado são vantagens que vão modificar alguns dos sentidos de percepção do meu personagem. Por isso que eu vou deixar esse asterisco aqui. Então a minha percepção é 9 para esse personagem, ok. Mas a audição, ele tem a vantagem de audição aguçada 2. Se eu tiver que fazer um teste de audição, não vai ser contra o valor 9.
vai ser contra 11, que é 9 mais 2. Se eu tiver que fazer um teste de paladar ou olfato, não vai ser contra 9, vai ser contra 10, porque eu tenho um bônus de 1 aqui. E isso é inerente à raça, ok? Outro detalhe aqui na esquiva, ó, repara que essa raça tem, naturalmente, reflexos em combate, o que dá um bônus de mais 1 nas nossas defesas ativas, inclusive na esquiva. Então a minha esquiva com carga até 17 kg, né, considerada carga nenhuma, não vai ser 9, vai ser 10, vai ser 9 mais 1, porque eu tenho reflexos em combate. Então tem que ficar atento a isso também, beleza? Agora sim, vamos lá nas desvantagens. Esta raça traz inerente a ela essas duas desvantagens aqui. Então eu vou trazer elas para a lista. Impulsividade e sonolento. Não precisa colocar o valor dessas desvantagens, porque esse valor negativo já está embutido no preço racial. E depois eu posso continuar escolhendo as desvantagens, as outras desvantagens que eu achar interessante aqui para o meu personagem. Beleza? Esse personagem aqui, esta raça, né, tem alguns traços inerentes que não custam pontos e nem devolvem pontos, mas é bom anotar em algum lugar na sua ficha. Que nós temos cauda e voz ronronante, a voz dos felinos, né? E as perícias você vai comprar exatamente como compraria para um personagem humano. Você vai escolhendo as perícias com base naquela tabela de custo de perícias e vai montando a sua ficha. Observe que para esta raça não existe nenhuma perícia inerente, nenhum bônus em perícia inerente a esta raça. Outras raças possuem. Tem raças que já têm um bônus de mais 1 numa perícia com armas de combate à distância, por exemplo. Ou outras raças que o personagem ele já nasce com uma intuição, com um talento para usar um determinado tipo de arma. Então vai aparecer aqui, ok? Mas esta raça aqui não tem. Então eu vou comprar perícias que eu desejar, como se eu estivesse fazendo um personagem humano. Então eu coloquei aqui espada de lâmina larga, escalada, salto, corrida e assim por diante. Fui escolhendo aqui os níveis de habilidades desejados. Fui vendo quanto que isso me custaria em pontos, do mesmo jeito que eu já expliquei lá no vídeo de construção e de compra de perícias para o personagem humano. Do mesmo jeitinho. Ok, pessoal? Então, reparem que é muito fácil, né? É praticamente a mesma forma de construir o personagem. Você só tem que ficar de olho em quais são os modificadores de atributos para aquela raça em específico, as vantagens e desvantagens daquela raça em específico, modificadores de perícia se houver, e construir mais ou menos da mesma forma que se constrói um personagem humano. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe aquele like sensacional aí para mim, por favor. Se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e sejam bem-vindos à jogatina RPGística de GURPS. Um grande abraço, pessoal!